Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Hoje falaremos sobre o piloto brasileiro Hélio Castroneves. Poucos pilotos na história do automobilismo dominaram uma prova como Indianápolis 500. E menos ainda conseguiram transformar vitórias em um espetáculo à parte. Essa é a história de Hélio Castroneves, o Homem-Aranha de Indianápolis. Hélio Castroneves nasceu em 10 de maio de 1975, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Filho de um preparador e dono de equipe, desde muito cedo teve contato direto com o ambiente das corridas. Seu pai, ligado ao automobilismo nacional, foi peça fundamental na construção de sua carreira, oferecendo não apenas apoio, mas também estrutura técnica. Ainda criança, Hélio começou no kart, categoria tradicionalmente vista como a base do automobilismo. Diferente de muitos pilotos que iniciam por lazer, sua trajetória já tinha um direcionamento claro: formação profissional. Rapidamente, passou a competir em campeonatos regionais e nacionais, demonstrando consistência e habilidade acima da média. Durante o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, construiu uma base sólida no kart brasileiro, enfrentando gerações fortes da modalidade. Esse período foi essencial para o desenvolvimento de características que marcariam sua carreira: controle de carro, agressividade calculada e adaptação a diferentes condições de pista. Buscando evolução e maior visibilidade, Castroneves seguiu o caminho tradicional de jovens talentos brasileiros e se transferiu para a Europa. Lá, ingressou na Fórmula 3, uma das principais categorias de formação para pilotos que almejam chegar à elite do automobilismo mundial. Apesar de bons desempenhos e aprendizado técnico importante, especialmente no que diz respeito à pilotagem em circuitos mais técnicos e competitivos, os resultados não foram suficientes para garantir uma ascensão direta rumo à Fórmula 1. Esse cenário levou a uma decisão estratégica que mudaria sua carreira. No meio da década de 1990, Hélio optou por migrar para os Estados Unidos, onde encontrou um ambiente mais favorável para desenvolvimento e oportunidades concretas. Essa escolha marcou o início de uma nova fase, mais alinhada com seu estilo de pilotagem e que, posteriormente, o levaria ao estrelato na IndyCar Series. Essa etapa inicial, muitas vezes menos lembrada, foi determinante. Foi nela que Castroneves construiu a base técnica, mental e estratégica que sustentaria toda a sua carreira nas décadas seguintes. Carreira de Hélio Castroneves na Indy Lights. Após a experiência na Europa, Hélio Castroneves migrou para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. Em 1996, ingressou na Indy Lights, principal categoria de acesso ao automobilismo de monopostos americano na época. Logo em sua temporada de estreia, demonstrou rápida adaptação ao estilo de corridas nos Estados Unidos, que combinava circuitos mistos, de rua e ovais, algo diferente do que havia encontrado na Europa. Equipe: Tasman Motorsports. Resultados: desempenho consistente, com presença frequente no top 10. Destaque: evolução ao longo da temporada, mostrando capacidade de aprendizado rápido. Apesar de não brigar diretamente pelo título, esse primeiro ano foi fundamental para a adaptação técnica e entendimento do ambiente competitivo americano. Temporada de destaque: 1997. Foi em 1997 que Hélio Castroneves realmente se consolidou na Indy Lights. Correndo pela forte equipe Bettenhausen Motorsports, teve uma temporada altamente competitiva, tornando-se um dos protagonistas do campeonato. Vitórias: 3. Pódios: múltiplas presenças constantes entre os primeiros. Posição final: vice-campeão. Durante todo o campeonato, Castroneves disputou o título diretamente com Tony Kanaan, outro brasileiro que também se destacava na categoria. A rivalidade entre os dois marcou a temporada e evidenciou o alto nível da geração brasileira naquele período. Características de desempenho. Na Indy Lights, Castroneves começou a construir os pilares do seu estilo de pilotagem. Forte desempenho em circuitos mistos e de rua. Capacidade de consistência ao longo das corridas. Boa gestão de pneus e ritmo. Crescente adaptação aos ovais, fundamentais para sua carreira futura. Esse conjunto de habilidades chamou a atenção de equipes da principal categoria. Impacto na carreira.
O vice-campeonato de 1997 foi decisivo. Mais do que números, a temporada consolidou Hélio como um piloto pronto para dar o próximo passo. Seu desempenho abriu portas para a kart, principal categoria do automobilismo americano naquele momento. Em 1998, faria sua estreia na elite, iniciando a trajetória que o levaria ao estrelato nas 500 milhas de Indianápolis. A passagem de Hélio Castroneves pela Indy Lights, embora curta, foi extremamente eficiente. 2 temporadas, de 1996 a 1997. Evolução clara de adaptação para protagonismo. Vice-campeonato como ponto de virada. Consolidação nos Estados Unidos. Foi nesse período que Castroneves deixou de ser apenas uma promessa e se tornou um nome real no radar das grandes equipes do automobilismo americano. Consolidação na IndyCar Series. A grande virada na carreira de Hélio aconteceu ao se juntar à Team Penske, uma das equipes mais tradicionais do automobilismo. Com a Penske, Castroneves se tornou um dos principais nomes da categoria, acumulando vitórias e disputando títulos ao longo dos anos. Domínio nas 500 milhas de Indianápolis. Foi na Indianápolis 500 que Hélio Castroneves construiu sua lenda. 2001, vitória logo em sua estreia na prova com a Penske. 2002, bicampeonato consecutivo. 2009, terceira vitória após anos de tentativas. 2021, quarta vitória histórica, igualando o recorde de maiores vencedores. Com 4 triunfos, Castroneves se junta a nomes como A.J. Foyt, Rick Mears e Al Unser como os maiores vencedores da história da prova. Estilo de pilotagem e marca pessoal. Conhecido por sua pilotagem agressiva e consistente em ovais, Hélio sempre se destacou pela capacidade de leitura de corrida e habilidade em ultrapassagens. Mas seu carisma também o tornou único. A comemoração escalando a grade de proteção virou sua marca registrada, rendendo o apelido de Spider-Man. Momentos fora da Indy. Além da IndyCar, Castroneves também explorou outras categorias do automobilismo, incluindo provas de endurance como as 24 horas de Daytona. Fora das pistas, ganhou notoriedade ao vencer a versão americana do programa Dancing with the Stars, ampliando ainda mais sua popularidade. Longevidade e legado. Com uma carreira que atravessa décadas, Hélio Castroneves se consolidou como um dos maiores pilotos brasileiros no automobilismo internacional. Sua vitória em 2021, aos 46 anos, simboliza não apenas talento, mas também resiliência e paixão pelo esporte. As 4 vitórias de Hélio Castroneves nas Indianápolis 500 representam uma trajetória marcada por impacto imediato, consolidação entre os grandes, por fim, um retorno histórico décadas depois. Em 2001, Castroneves chegou à prova como estreante pela Team Penske, substituindo Greg Moore, falecido anos antes. Mesmo com pouca experiência em Indianápolis, demonstrou maturidade ao longo da corrida, mantendo-se entre os líderes e aproveitando o momento decisivo nas voltas finais para assumir a ponta. A vitória logo em sua primeira participação colocou seu nome instantaneamente entre os destaques da categoria. No ano seguinte, em 2002, confirmou que o triunfo não havia sido circunstancial. Em uma corrida marcada por equilíbrio estratégico e disputas intensas, Castroneves mostrou consistência e controle emocional para conquistar o bicampeonato consecutivo, um feito raro na história da prova. Essa vitória consolidou sua reputação como especialista no Indianapolis Motor Speedway. Após alguns anos de tentativas frustradas, incluindo desempenhos competitivos sem conversão em vitória, Castroneves voltou ao topo em 2009. Essa terceira conquista teve um peso especial, pois encerrou um período de expectativa e reafirmou sua capacidade de vencer mesmo em um grid altamente competitivo. Mais experiente, Hélio soube administrar a corrida com precisão, combinando estratégia, ritmo e execução perfeita nos momentos decisivos. A quarta vitória veio em 2021, em um dos capítulos mais emblemáticos da história recente da prova. Aos 46 anos, e já fora do grid em tempo integral da IndyCar, Castroneves retornou com a Machine Racing para uma participação pontual. Em uma atuação marcada por inteligência estratégica e controle absoluto nas relargadas finais, superou pilotos mais jovens e cruzou a linha de chegada para conquistar sua quarta vitória. Com isso, igualou o recorde histórico de triunfos na prova, ao lado de A.J. Foyt, Rick Mears e Al Unser.
De uma vitória surpreendente como estreante à consagração como um dos maiores nomes da história da prova, Hélio Castroneves construiu em Indianápolis um legado baseado em talento, longevidade e capacidade de decisão nos momentos mais críticos. Após conquistar o tetracampeonato nas Indianápolis 500 em 2021, Hélio Castroneves passou a viver uma nova fase em sua carreira, marcada por transição e diversificação de atividades no automobilismo. Mesmo com o feito histórico, não retornou a um programa em tempo integral na IndyCar Series. Em vez disso, manteve vínculo com a Meyer Shank Racing, participando de provas selecionadas, especialmente as 500 milhas, onde continuou sendo uma referência e presença competitiva. Paralelamente, intensificou sua atuação em corridas de endurance. Tornou-se presença constante no INSA Sports Car Championship, competindo em protótipos e disputando provas tradicionais como as 24 horas de Daytona, ampliando sua longevidade no automobilismo de alto nível. Além das pistas, Castroneves consolidou seu papel como embaixador do esporte, participando de eventos, ações promocionais e mantendo forte conexão com o público, especialmente após a repercussão global de sua quarta vitória em Indianápolis. Essa fase pós-tetracampeonato evidencia uma adaptação estratégica, menos focado em temporadas completas e mais direcionado a eventos de prestígio, onde sua experiência e legado continuam sendo fatores determinantes. A participação de Hélio Castroneves nas 24 horas de Daytona representa um capítulo importante de sua versatilidade no automobilismo, especialmente na fase mais recente de sua carreira. Castroneves passou a se envolver de forma mais consistente com provas de endurance a partir da década de 2010, integrando programas do INSA Sports Car Championship. Sua adaptação aos carros de longa duração foi gradual, exigindo mudanças no estilo de pilotagem, com maior foco em gerenciamento de tráfego, economia de equipamento e trabalho em equipe, já que os carros são compartilhados entre múltiplos pilotos. Seu principal destaque em Daytona veio em 2021, quando integrou a equipe Meyer Shank Racing ao lado de Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya e Oliver Jarvis. Pilotando um protótipo Acura na classe principal, o quarteto apresentou desempenho consistente ao longo das 24 horas, mantendo-se sempre entre os líderes. Após uma corrida marcada por equilíbrio e estratégia, a equipe conquistou a vitória geral, um dos triunfos mais importantes da carreira de Castroneves fora da IndyCar. Esse resultado teve grande relevância por consolidar sua capacidade de competir em alto nível também no endurance, além de colocá-lo no seleto grupo de pilotos vencedores tanto das 500 milhas de Indianápolis quanto das 24 horas de Daytona. Nos anos seguintes, Hélio continuou participando da prova, mantendo vínculo com a Meyer Shank Racing e atuando como piloto experiente em alinhamentos competitivos. Sua presença constante reforça não apenas sua longevidade, mas também sua capacidade de adaptação a diferentes categorias do automobilismo. A trajetória de Castroneves em Daytona evidencia um perfil completo, um piloto que não apenas construiu uma carreira lendária em monopostos, mas que também alcançou sucesso em provas de resistência, tradicionalmente dominadas por especialistas do endurance. Hélio Castroneves se tornou membro do Hall da Fama do Indianapolis Motor Speedway em 2025, um dos 4 tetra-recordistas de triunfos da história das 500 milhas de Indianápolis. Muito bem, amigos! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.